Sabe aquele tipo de história que a gente acha que só acontece nos filmes, ou naquelas novelas mexicanas que passam à tarde? Pois é, eu também pensava assim. Até que virou a minha vida. E sinceramente, até hoje, quando eu deito à noite e tento colocar a cabeça no travesseiro, ainda fico me perguntando em que momento tudo começou a desandar, porque eu juro mesmo, que eu não vi os sinais. Meu nome é Amanda, tenho 29 anos, e até poucos meses atrás, minha vida seguia um roteiro que parecia meio clichê, mas confortável. Filha única, criada em São Paulo, numa família de classe média, com aqueles finais de semana de churrasco, os almoços de domingo na casa da minha avó, em Santana, sabe? Tudo naquela bolha de normalidade forçada. Eu tinha um emprego legal como gerente de marketing numa agência perto da Avenida Paulista, amigas que eu considerava irmãs, e o Léo, ele apareceu na minha vida de um jeito que parecia coisa de destino. A gente se esbarrou, literalmente num café ali perto da Consolação, eu tava com pressa, ele também, meu copo de cappuccino caiu na calça dele, e eu quase me enterrei de vergonha. Ele riu, disse que aquele era o melhor jeito de começar uma história. E começou. Namoramos 2 anos. 2 anos de sorrisos, viagens curtas para o litoral, jantares, com vinho barato e muitas tardes de Netflix. Ele era o tipo de cara que parecia ter saído de um livro de romance. Atencioso, divertido, carinhoso com a minha mãe, amigo dos meus amigos, a família dele, um pouco mais reservada. Ele morava só com a mãe, Dona Toriza. Desde pequeno, o pai dele tinha abandonado os dois quando ele ainda era criança, e ele nunca falava muito sobre isso. Eu também não insistia, todo mundo tem seus traumas. Quando ele me pediu em casamento, foi num restaurante italiano, ali na Vila Madalena. Tinha vela, música ao vivo, aquele clichê todo. Eu chorei, ele chorou. Minha mãe ficou radiante, meu pai nunca foi muito expressivo, sempre aquele homem sério, de poucos abraços e muitos silêncios, mas enfim, os preparativos começaram: vestido, igreja, buffet, lista de convidados. E foi justamente na lista de convidados que tudo começou a desmoronar. Uma tarde, estávamos eu, minha mãe e minha tia Regina na sala, revisando quem ainda faltava convidar. Minha mãe virou para mim e perguntou: Filha, a mãe do Léo, ela vai querer convidar alguém da família dela? Irmãos, primos? Alguma coisa assim? E eu, sem pensar muito, respondi: que eu saiba, ela é filha única. Pelo menos é o que o Léo sempre disse. Minha tia, que até então estava mais preocupada em escolher a sobremesa do casamento do que participar da conversa, parou com o garfo no ar. Toriza. Toriza do Quay? Minha mãe ficou pálida. Eu percebi na hora, Toriza Fagundes, por quê? Perguntei, já com aquele friozinho estranho na barriga. Minha tia largou o prato na mesa. Maria do céu. Minha mãe levantou de súbito, derrubando a cadeira. Amanda, depois a gente conversa, mas eu já sabia. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Segui minha mãe até o quarto. Ela trancou a porta, me olhou com os olhos marejados, tremendo como eu nunca tinha visto antes. Amanda, ela começou, com a voz embargada menos, tem uma coisa que eu preciso te contar. Meu estômago virou. O que foi, mãe? Ela respirou fundo há muitos anos. Antes mesmo de você nascer, seu pai, ele teve um caso com a Toriza. A phrase ficou ecoando na minha cabeça. O que? Ela assentiu, com lágrimas escorrendo. Foi rápido. Segundo ele, um deslize. Mas, quando a Toriza engravidou, ela não quis contato com a gente. Não quis nada, sumiu. Meu mundo começou a girar. Mãe, você tá querendo dizer que o Léo... Ela fechou os olhos como se a dor fosse física. Pode ser seu irmão, Amanda. Fiquei alguns segundos sem respirar, sem saber se chorava, se gritava ou se vomitava ali mesmo no carpete. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, liguei pro Léo. Ele atendeu com aquele tom leve de sempre. Amor, tá tudo bem? A gente precisa conversar agora. Desci as escadas correndo. Peguei o carro sem nem olhar para trás. Na cabeça, um turbilhão. 2 anos de namoro. Noites, planos, beijos. E agora, irmãos? Como assim? O caminho até o apartamento dele, na Vila Mariana, nunca pareceu tão longo. Quando cheguei, ele já estava me esperando na porta,
com a expressão preocupada. Amanda, o que aconteceu? Vou catapalhar. Eu o encarei, com lágrimas escorrendo sem controle. Léo, a gente pode ser irmãos. E naquele instante, o mundo parou. Ele ficou estático, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Os olhos dele, que sempre tinham um brilho caloroso, ficaram opacos, como se toda a luz tivesse se esvaído num instante. Eu senti uma mistura absurda de pena e medo, mas a confusão tomou conta antes de qualquer sentimento se firmar, irmãos. Ele repetiu a palavra como se tentasse decifrar o enigma que eu tinha jogado na nossa vida. Foi o que minha mãe me disse. Que o pai dela teve um caso com a mãe dele, a Tharisa. Que o Léo pode ser meu irmão. Eu não sei o que pensar. Não sei o que sentir. Só sei que eu engoli o choro, só sei que isso muda tudo. Ele respirou fundo, dando um passo para dentro do apartamento. Trancou a porta com cuidado, como se estivéssemos prestes a entrar numa zona de guerra. Invisível, Amanda, isso é muito louco. Eu não sabia disso nunca, Saldenat. Minha mãe nunca falou, nunca quis falar, é como se fosse um segredo enterrado no passado. Ficamos em silêncio por alguns segundos, cada um tentando ordenar pensamentos que pareciam fugir da lógica. Eu não quero que isso acabe com a gente, ele disse baixinho. Mas, eu não sei como vou olhar para você sabendo disso. Eu queria gritar que não era culpa dele, que a gente não tinha escolha, que o amor que a gente sentia não podia simplesmente evaporar porque alguém cometeu erros no passado. Mas tudo parecia inútil, palavras vazias, para preencher o vazio que crescia entre nós. Foi quando eu decidi que precisava de respostas. E não só as respostas superficiais que minha mãe havia me dado. Algo me dizia que aquela história era só a ponta do iceberg. Na semana seguinte, comecei a fuçar documentos antigos, certidões, registros no cartório, tudo o que pudesse esclarecer essa teia confusa de segredos. O que encontrei me deixou atordoada. Várias inconsistências nas datas de nascimento, ausência de registros oficiais do casamento entre meus pais, e um nome que aparecia repetidas vezes como o pai biológico de ambos, mas que não era meu pai, nem o pai do Léo. Minha cabeça rodava. Nem eu, nem o Léo, éramos filhos do homem que nos criou. Contei tudo para ele. Ele também ficou em choque, mas juntos decidimos procurar uma especialista em genealogia e testes de DNA. O medo do resultado era imenso, mas a necessidade de saber era maior. Quando os resultados finalmente chegaram, a verdade caiu sobre nós, como um trovão. Nenhum dos dois tinha ligação biológica com o homem que chamávamos de pai. Aquilo virou a minha vida do avesso. Imagine a sensação de perder as raízes, de questionar sua identidade inteira, de saber que o passado que te venderam era uma mentira construída cuidadosamente por gerações. Mas essa descoberta, por mais dolorosa que fosse, também abriu portas para outras perguntas, e principalmente para uma escolha: continuar presa na teia de mentiras, ou tentar reconstruir minha história com as próprias mãos. Enquanto tudo isso acontecia, o noivado virou um cenário de dúvidas e desconfortos. A relação com o Léo, que antes parecia invencível, começou a se desfiar em 1000 pedaços. E ainda tinha minha mãe, que guardava segredos maiores do que eu poderia imaginar. E que eu sabia que a qualquer momento poderiam explodir na minha cara. Você já imaginou descobrir um segredo que mudasse sua família para sempre? Continue comigo para essa história inacreditável. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu jamais poderia ter previsto. Aquele choque inicial deu lugar a uma avalanche de sentimentos confusos: raiva, tristeza, desespero, mas também uma estranha sensação de libertação. Era como se, ao descobrir que nada do que eu sabia era verdade, o chão que eu pisava tivesse desaparecido, mas também me desse a chance de construir algo novo, menos mesmo que fosse do zero. Eu me vi em reuniões com advogados para entender meus direitos, já que as questões de herança e reconhecimento familiar começaram a surgir como fantasmas ameaçadores. Afinal, se eu não era filha legítima daquele homem, o que eu era? E o Léo? E a relação dele com a mãe dele? Era um emaranhado de dúvidas que parecia não ter fim. Minha mãe, que antes era uma figura forte, inabalável, agora parecia frágil, perdida. Ela confessou que toda a vida viveu com medo da verdade vir à tona. Que meu pai
na verdade nunca fora o homem que ela imaginava, e que a mãe do Léo tinha sido uma mulher que entrou e saiu da vida deles com um segredo pesado. Foi nesse ponto que a trama da minha família se mostrou ainda mais complexa. A revelação que nenhum de nós era filho biológico do homem que chamávamos de pai. Parecia ser só uma camada superficial. Um médico que minha mãe conhecia e que ela contatou discretamente trouxe uma verdade ainda mais cruel. Havia uma possibilidade real de que tanto eu quanto o Léo tivéssemos sido frutos de inseminação artificial com bancos de esperma desconhecidos, ou adoção não formalizada menos uma escolha que minha mãe e a mãe do Léo teriam feito em segredo, sem contar a ninguém. Isso explicava as lacunas, as datas desconexas, as ausências em registros e, principalmente, o sentimento inexplicável de não pertencimento que eu sempre tive dentro daquela casa. Saber que eu podia ser fruto de uma decisão tão silenciosa, tão íntima, me deixou em um estado de confusão profunda. O que significava família? Quem eu era? Afinal, no meio desse caos, o Léo e eu tentamos manter alguma normalidade, mas o noivado, que era para ser o marco da nossa felicidade, virou palco de discussões, silêncio pesado, afastamento. Era difícil olhar nos olhos um do outro sem pensar em tudo que acabávamos de descobrir. Até que, numa tarde chuvosa, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Procure no registro do hospital onde você nasceu. Lá está a verdade que eles esconderam. Foi o estalo. Eu precisava ir até o hospital onde nasci, em Perdizes, para vasculhar qualquer informação que pudesse ajudar a montar esse quebra-cabeça. Acompanhei a burocracia, os papéis, e finalmente consegui acesso ao meu prontuário de nascimento. E lá, escondido em meio a documentos antigos, encontrei um envelope lacrado com meu nome escrito à mão, mas de uma caligrafia que eu não reconhecia. O coração disparou. Abri devagar, com as mãos tremendo. Dentro, havia uma carta e uma certidão de nascimento diferente da que eu conhecia. A carta dizia, entre linhas tortuosas, que eu havia sido entregue para adoção por uma família amiga, que meus pais biológicos eram desconhecidos para mim, e que aquele homem que eu chamava de pai era um guardião, alguém que decidiu me criar e me amar como filha. E a certidão mostrava outro nome para mãe e pai biológicos. Era o início de uma nova jornada, menos a de tentar encontrar quem eu realmente era, longe das mentiras e segredos que me cercavam, desde o nascimento. Essa descoberta mexeu comigo de um jeito que palavras não conseguem descrever. Imagine crescer acreditando em uma história toda sua, suas raízes, seu sangue, seu passado, e de repente se deparar com uma verdade que destrói tudo isso em segundos. Era como se eu tivesse sido arrancada da minha vida com força, jogada em um lugar desconhecido, e ainda tivesse que montar um quebra-cabeça sem saber se as peças existem. Passei dias sem conseguir dormir direito, revirando aquelas informações, tentando entender como meus pais, menos a mulher que me criou com tanto amor, e o homem que sempre foi meu porto seguro, puderam esconder algo tão grande. Como eles poderiam me amar e mentir ao mesmo tempo? A minha relação com a minha mãe, que até então era sólida, entrou numa zona cinzenta. Eu queria perguntas, respostas, mas ela só conseguia olhar para o chão e dizer que fez o que achava melhor para me proteger, que as verdades às vezes são perigosas demais para serem ditas. Nesse meio tempo, o Léo não ficou parado. Começou a buscar documentos, mexer em arquivos da família dele, conversar com pessoas que podiam ter alguma informação. Descobrimos que a mãe dele, Toriza, era uma mulher cheia de segredos, uma mulher que tinha passado por várias dificuldades e que aparentemente também escondia muito sobre a origem dele. Ele me contou que, quando criança, sentia uma distância estranha com a mãe, como se algo estivesse faltando, uma ausência que ele não conseguia explicar, que ele nunca sentiu o mesmo vínculo de outras crianças com suas mães. Nós dois, sozinhos, tentávamos juntar as peças. Procurávamos DNA de possíveis parentes, tentávamos montar genealogias e até contratamos um detetive particular para tentar encontrar pistas. E a cada passo, mais dúvidas surgiam. Foi então que, numa conversa com uma prima distante da minha mãe, recebemos uma informação que deixou
tudo ainda mais confuso. Parecia que, há décadas, um homem chamado Marcos, um antigo amigo da família Menos, tinha uma ligação com ambas as mulheres, que ele poderia ser o verdadeiro pai biológico, ou pelo menos uma peça importante nessa história. Marcos era um nome desconhecido para mim até então. Alguém que tinha passado pela nossa vida sem deixar rastros, mas que, segundo relatos, teve um relacionamento paralelo com a mãe do Léo e possivelmente com a minha mãe também. A revelação os fez cair em um mar de incertezas ainda maior. Se Marcos era o pai de um, ou de nós dois, ou de nenhum, isso ninguém sabia dizer. Mas uma coisa era certa: o homem que considerávamos nosso pai, aquele que nos criou, não era o pai biológico. Então, no meio de toda essa confusão, a gente se deu conta de algo que mudou nossa relação para sempre. Nem éramos irmãos, porque nenhum de nós tinha sangue do mesmo homem. Era uma verdade que libertava, mas que também fazia tudo parecer ainda mais surreal. Não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas conheçam essa verdade, que parecia impossível. A partir daquele momento, a nossa relação começou a ganhar novos contornos. De irmãos, ou quase isso, passamos a ser companheiros em uma missão. Descobrir quem éramos, de onde realmente vínhamos, e quem eram as pessoas que, de alguma forma, moldaram a nossa história, não mais ligados pelo sangue, mas por uma conexão mais profunda, feita de segredos, dores e esperança. Decidimos então encarar a situação de frente. Nada mais fazia sentido continuar na sombra das mentiras. O casamento, que antes era um sonho, virou uma questão em aberto. Como eu poderia subir ao altar ao lado do Léo, com essa confusão toda dentro do peito? Ele, por sua vez, estava dividido entre a vontade de seguir com a vida que a gente planejou e o medo do que ainda podia surgir. Mas uma coisa ele deixou clara: não queria desistir de mim, nem da gente numa noite fria, sentados no sofá do apartamento dele. Conversamos por horas. Falamos sobre medo, sobre futuro, sobre todas as possibilidades que poderiam surgir. Foi ali que nasceu uma nova decisão: adiar o casamento, pelo menos até a gente ter mais respostas. Não queria mais viver de ilusões. Mas o caminho não seria fácil. Além dos conflitos internos, havia toda a família ao nosso redor, com seus próprios julgamentos, suas versões da história e os segredos que insistiam em querer permanecer ocultos. Minha mãe, que até então tinha se mantido em silêncio, finalmente resolveu abrir o jogo. Sentou comigo numa tarde chuvosa e contou, com lágrimas nos olhos, que a escolha de esconder a verdade tinha sido feita por amor, medo e, acima de tudo, pela tentativa de proteger duas crianças inocentes de uma realidade que ela considerava cruel demais. Ela confessou que eu e o Léo tínhamos sido criados sob uma rede de mentiras, mas que, apesar disso, o amor que ela e o homem que eu considerava pai tinham por nós nunca foi falso. A confusão, a dor e o alívio misturaram-se numa tempestade de sentimentos que me deixou exausta. Eu precisava de um tempo, de espaço, para assimilar tudo aquilo. Foi então que, meio sem querer, comecei a me perguntar: afinal, o que é família? Será que é o sangue? Ou o amor? Ou as histórias que construímos juntos? Enquanto buscava essa resposta, minha relação com o Léo se transformava. Passamos a falar com mais sinceridade, a enfrentar os problemas que antes evitávamos. Não éramos mais apenas noiva e noivo. Eram duas pessoas que tinham passado por um furacão e, de alguma forma, tentavam reconstruir o que restava. Mas ainda faltava o desfecho, o momento em que tudo se encaixaria, ou, pelo menos, faria sentido. E o que eu não sabia, naquela época, era que aquela descoberta era só o começo, que por trás das máscaras e dos segredos, havia um último segredo guardado a 7 chaves, capaz de mudar tudo mais uma vez. O último segredo começou a se revelar numa noite inesperada, durante uma reunião de família, na casa da minha mãe. Estávamos todos ali, mais tensos do que o habitual, depois das revelações recentes. O clima estava pesado, e cada olhar parecia carregar um peso invisível, como se estivéssemos todos aguardando algo que ainda estava por vir. Foi quando meu pai, aquele homem que sempre parecia distante,
finalmente quebrou o silêncio. Com a voz trêmula, ele pediu para falar. E todos ficaram em silêncio para ouvi-lo. Eu sei que vocês estão todos confusos. Menos começou ele. E que a verdade que veio à tona mexeu com cada um de nós de maneiras diferentes. Mas há algo que vocês precisam saber. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo. Meu coração disparou e os olhos se fixaram nele, esperando cada palavra. Nem a Amanda, nem o Léo são meus filhos biológicos, menos continuou ele, com um suspiro pesado. Mas eu sempre os considerei como meus filhos de verdade, porque criar alguém é muito mais do que sangue. É dedicação, amor, cuidado. Ele fez uma pausa, buscando forças para continuar. O que ninguém sabe, e que eu descobri recentemente, é que ambos fomos vítimas de uma trama muito maior. Vocês não são irmãos, porque na verdade nem eu nem Turiza somos quem pensávamos ser. A sala ficou em silêncio absoluto. Minha mãe segurava minha mão com força, e o Léo olhava para mim como se buscasse forças para entender o que estava sendo dito. Descobri que, anos atrás, quando éramos jovens, fomos enganados por pessoas em quem confiávamos. Algam manipulou nossas vidas, trocou identidades e criou uma teia de mentiras para esconder algo maior. Ele continuou, com os olhos marejados. Isso significa que, interrompi, não só não somos irmãos, mas também nossas origens são completamente diferentes do que imaginávamos. Ele assentiu. Exatamente. Vocês são filhos legítimos de outras famílias, mas que, por circunstâncias que ainda estou tentando entender, acabaram nas nossas vidas. E apesar disso, vocês são minha família, e sempre serão. Essa revelação mexeu comigo de um jeito que eu nunca poderia ter previsto. Iram choke. Uma quebra de tudo que eu acreditava sobre mim mesma, mas também um convite para recomeçar, para construir uma nova história. O Léo e eu nos entreolhamos, sem saber o que dizer, mas naquele momento, algo ficou claro: nosso vínculo não dependia de sangue, e sim de tudo o que vivemos juntos. Decidimos então deixar o passado para trás, pelo menos por enquanto, e focar no presente e no futuro. Adiar o casamento para o momento certo, quando tivéssemos mais clareza, mas sem deixar que o medo nos dominasse. Dolly. Começamos a reconstruir nossa relação, baseados na verdade que, apesar do dura, nos libertava. Fique até o final, porque a reviravolta dessa história vai mexer com você. Nos meses que se seguiram, a busca por respostas se tornou quase uma missão pessoal para mim e para o Léo. Decidimos contratar um genealogista especializado em casos complexos. Alguém que pudesse nos ajudar a desvendar esse emaranhado de identidades trocadas, adoções ocultas e segredos de família. Cada passo era doloroso, uma mistura de ansiedade e esperança. A cada documento encontrado, a cada contato com pessoas do passado, a história da nossa origem ficava um pouco menos nebulosa, mas ainda havia muitas peças faltando. Descobrimos que nossas verdadeiras famílias viviam em outras cidades, pessoas que jamais havíamos conhecido, e que talvez, algum dia, pudessem querer nos encontrar, ou talvez não. Eu sentia uma mistura de curiosidade e medo diante dessa possibilidade. Quem eram eles? Como eram? Por que nunca tentaram me encontrar? E será que eu queria mesmo encontrá-los? Enquanto a relação com minha mãe passou por altos e baixos. Por mais que ela tivesse sido honesta comigo no fim, ainda sentíamos a tensão das mentiras do passado. Mas também havia um desejo mútuo de reconstruir a confiança, de aprender a lidar com o que aconteceu. O Léo, por sua vez, mostrava uma força que eu admirava. Apesar da confusão, ele nunca desistiu da gente, do que construímos juntos. E isso me deu forças para continuar. Numa dessas tardes, durante uma conversa franca, ele me disse algo que ficou marcado para sempre. Amanda, não importa quem são nossos pais biológicos, o que importa é quem somos juntos. E o que escolhemos construir daqui para frente. Essas palavras, simples e sinceras, foram o que me permitiram finalmente enxergar um futuro, sem medo. E, apesar de todo o turbilhão, comecei a entender que família vai muito além de laços de sangue. É uma escolha,
um compromisso de amor e cuidado, mesmo diante das maiores tempestades. A nossa história, cheia de reviravoltas e descobertas, estava longe de acabar, mas eu sabia que com o Léo ao meu lado, eu poderia enfrentar qualquer coisa. Com o passar do tempo, decidimos que era hora de dar um passo importante para lidar com essa confusão toda, marcar um encontro com as verdadeiras famílias. Não seria fácil, não mesmo, mas sabíamos que, se queríamos fechar esse capítulo da nossa vida, precisávamos encarar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Marcamos o encontro numa cidade do interior de Minas Gerais, onde um dos possíveis parentes do meu lado biológico morava. A ansiedade e o medo me consumiam dias antes, e eu me perguntava se, ao conhecer essas pessoas, conseguiria encontrar um pedaço de mim que estava perdido. No dia do encontro, o Léo esteve ao meu lado, firme como sempre, segurando minha mão, com força como se quisesse transmitir coragem. Quando finalmente conheci aquelas pessoas, senti uma mistura estranha de estranhamento e familiaridade. Eram desconhecidos que, de alguma forma, carregavam em si parte da minha história. Conversamos horas, compartilhamos memórias e fotos, e aos poucos, uma conexão começou a surgir. Por outro lado, o Léo encontrou informações diferentes, mas igualmente impactantes, sobre sua origem. Descobriu que a mãe dele havia passado por um momento muito difícil antes de conhecê-lo, e que ele poderia ter sido fruto de uma adoção silenciosa, ou até de uma troca hospitalar, menos algo que nunca foi confirmado, mas que explicava muitas lacunas da história da família dele. Essas descobertas abriram novas feridas, mas também novas possibilidades de entendimento e reconciliação. Voltando para São Paulo, o Léo e eu percebemos que, apesar de todo o caos, nossa relação havia se fortalecido. O que antes parecia um conto de horror familiar, agora era uma história de superação, de aceitação e, acima de tudo, de amor verdadeiro. Ainda assim, decidimos manter o casamento em espera. Queríamos ter certeza de que estávamos prontos para enfrentar o futuro, sabendo exatamente quem éramos e de onde vínhamos. Enquanto isso, minha mãe e eu começamos a reconstruir nossa relação, baseada em mais honestidade e menos segredos. Entendi que, por mais que a verdade doa, ela também liberta. A vida que eu imaginava antes do noivado desmoronar estava longe do que agora eu vivia, mas eu sabia que, apesar dos golpes, ainda havia esperança. E assim, entre lágrimas, reencontros e descobertas, comecei a entender que a verdadeira família é aquela que escolhemos, aquela que permanece, mesmo quando o sangue não está presente. Se inscreva no canal para mais histórias reais e intensas como essa, que tocam o coração. O tempo seguiu seu curso, e aos poucos fomos encontrando um novo equilíbrio. Eu e o Léo, ainda que sem laços de sangue, fortalecemos nosso compromisso, baseado no que realmente importava: respeito, carinho e a vontade sincera de construir algo. Juntos, conversamos muito sobre o que queríamos para o futuro. O casamento, que antes parecia ser o ponto final da nossa história, passou a ser apenas um capítulo. Afinal, já tínhamos passado por tantos capítulos inesperados, cheios de reviravoltas, que aquilo tudo parecia só o começo de uma jornada muito maior. Decidimos, então, marcar uma cerimônia mais íntima, uma celebração do nosso amor, longe de pressões familiares, longe das sombras do passado. Seria o nosso momento, sem máscaras, sem segredos. Enquanto os preparativos começaram, minha relação com minha mãe melhorava gradativamente. Ainda havia feridas, claro, mas também havia um esforço genuíno para curá-las. Nós duas aprendemos que o amor não é perfeito e que as pessoas cometem erros, mas a sinceridade é o caminho para a cura. Uma coisa que ficou muito clara para mim, durante toda essa jornada, foi a importância da verdade. Mesmo quando ela dói, mesmo quando abala tudo ao nosso redor, é ela que nos liberta. E, talvez, o mais importante, aprendi que a identidade não se resume a um nome no papel ou a um teste de DNA. Somos as escolhas que fazemos, as pessoas que o amamos e que nos amam, e as histórias que escolhemos contar. No final das contas, o Léo não é meu irmão,
E nunca foi. Somos parceiros, amigos, companheiros que enfrentaram o inesperado e saíram mais fortes. E essa, sem dúvida, é a história que vale a pena ser contada. Hoje, olhando para trás, vejo como aquela tempestade foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Toda aquela confusão, aquelas mentiras que me destruíram por dentro, acabaram me libertando da ilusão, do medo, do passado que não me pertencia. O Léo e eu, apesar de tudo, sigamos juntos, mais maduros, mais conscientes de que família é escolha, é amor que a gente decide cultivar. Não precisamos de laços de sangue para sermos irmãos de alma. Nosso casamento finalmente aconteceu, num pequeno sítio nos arredores de São Paulo, com poucos amigos e familiares que realmente importavam. Foi simples, verdadeiro, cheio de emoção. Minha mãe e o homem que eu achava ser meu pai estavam lá, com lágrimas nos olhos, conscientes de que, apesar de tudo, somos uma família, menos mesmo que não da forma que eu tinha imaginado. E essa é a lição que quero deixar para quem estiver lendo essa história. A verdade pode ser dura, pode rasgar nossas certezas, mas ela também nos dá asas para voar. Não importa de onde viemos, mas sim para onde vamos. E o amor, esse sim, é o fio invisível que costura nossas histórias, mesmo nas tramas mais complicadas. E sua Amanda, e essa é a minha história menos uma história de descobertas, perdas, dores, mas também de esperança e, acima de tudo, de amor. Obrigado por ouvir. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir que o amor vai além do sangue. E não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias emocionantes.